Olá pessoal, aqui a gente começa o estudo dos princípios de finanças, né? Toda aquela base que está no estudo de finanças e vamos bem além, vamos nos cálculos práticos. Aqui nós vamos usar bastante o Excel. Deixa-me pegar aqui uma caneta para poder passar informações aqui na lousa, tá ok? Então é isso aí. O primeiro tópico vai ser o valor do dinheiro no tempo, tá? Ele é muito importante. O que é que ele vai nos trazer, esse valor do dinheiro no tempo? Ele vai responder quanto valerá no futuro o dinheiro que se deposita hoje em uma conta de investimentos. O nome disso é valor futuro. Agora, o contrário, quanto vale hoje a soma de pagamentos que eles são prometidos, né, desses pagamentos prometidos, no futuro? Quanto que vai valer hoje? Né? Você está aqui o dia de hoje, aí você tem uma série de... vão lhe fazer uma série de pagamentos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Quanto vale tudo isso hoje? Né? Você quer saber, você vai alugar um galpão e está sendo... você vai cobrar por esse galpão R$2.000 por mês. Ao final de 1 ano, você terá 12 recebimentos. Né? Aí o cara que está alugando o galpão diz assim, olha, eu te pago tudo, esse 1 ano adiantado, pago agora. Tá? Quanto é que você quer? Então, para receber hoje, tá? Esses 12 pagamentos... você vai ter 12 pagamentos que serão feitos no futuro pelo seu inquilino, você precisa utilizar, né, calcular o valor presente. Muito importante isso dentro das finanças. A outra coisa é, qual é o valor de um investimento? Né? Qual o valor de um investimento? Deixa eu ver se eu pego aqui a borracha para tirar isso daqui, tá ok? Pronto. Voltar para a minha caneta. Qual é o valor de um investimento? Você faz um investimento, né? Você compra máquinas, você depois compra, coloca capital de giro, depois você compra mais outro equipamento, então você está ampliando o seu negócio, ou você está colocando dinheiro em uma conta, digamos, uma conta de fundo de investimento, tá? Você está lá colocando R$1.000 todo ano nessa conta de investimento. Quanto é que você vai ter hoje? Né? Isso aí é o valor presente líquido. Você aplica o dinheiro, vai fazendo saques, o valor presente líquido vai te dizer qual é o valor do seu investimento. Alguém chega para você e diz assim, eu quero comprar essa fábrica que você construiu. Então você usa o valor presente líquido para calcular o valor dessa fábrica hoje. E qual a taxa de retorno que o investimento obtém? Você monta uma fábrica, coloca equipamentos, contrata funcionários, tá, faz a propaganda, tudo isso são gastos e você está recebendo a sua receita por aquilo. Em relação a todo o dinheiro que você aplicou lá na fábrica, tá, quanto é que ela está lhe rendendo? Essa taxa de retorno recebe o nome de taxa interna de retorno, muito conhecida pelo valor TIR, tá ok? Isso é a TIR que nós vamos estudar. Tá legal? É isso aí. Os conceitos de valor do dinheiro no tempo dizem a você quanto valerá no futuro o dinheiro que se deposita em uma conta de investimentos hoje, né? Quanto vale hoje a soma de pagamentos prometidos no futuro? Qual é o valor hoje de um investimento? Qual taxa percentual de retorno esse seu investimento obtém? Tá? São dois pontos de decisão, né? São duas ferramentas utilizadas na decisão: o valor presente líquido e a taxa interna de retorno.
Olha só, ampliando, mergulhando, né, nos conceitos de valor do dinheiro no tempo. Ativos financeiros e planejamento financeiro sempre tem uma dimensão temporal. Tá? É sempre avaliado em função do tempo. Vamos a alguns exemplos. Você coloca hoje R$1.000 em uma conta de poupança. Quanto você vai ter nessa conta daqui a 5 anos? Tá ok? Uma dimensão temporal no estudo do valor do dinheiro no tempo. O estudo do valor do dinheiro no tempo é aquele que diz que R$100 hoje vale mais do que R$100 em um ano. Isso é fácil verificar, né? R$100 hoje vale mais do que R$100 amanhã, né? Esse amanhã é daqui a um mês, um ano, 10 anos, tá ok? Então, o dinheiro vai tendo valor diferente ao longo do tempo. Outro exemplo. Você aplica hoje R$1.000 numa conta de poupança e planeja adicionar mais R$1.000 todos os anos pelos próximos 10 anos. Você aplica hoje, aí vai querer aplicar pelos próximos 9 anos, totalizando 10 anos de aplicação desses R$1.000 a cada ano. Tá? Quanto haverá na sua conta daqui 20 anos? Tá ok? Você está planejando a aposentadoria, não é? É um planejamento de aposentadoria. Você está colocando R$1.000 por ano, R$10.000 por ano, R$100.000 por ano, seja lá o que for, tá? Durante 10 anos. Quanto vai haver nessa conta daqui a 20 anos? Tá ok? Olha outra aqui que é interessante que pode acontecer. Uma empresa vendeu um título para sua filha por R$900, tá ok? O título irá pagar R$25 ao ano pelos próximos 5 anos. Então, a sua filha foi lá, comprou por R$900 um título, e o título tem uma promessa de pagamento de R$25 todo ano pelos próximos 5 anos. Em 6 anos, ela retira um pagamento, ou seja, o que ela recebeu desses 25 foi só uma remuneração anual. Os 900 estão lá rendendo. Aí no 6º ano, ela retira um pagamento de 1.050. Tá? Sua filha pagou um preço justo pelo título? Valor do dinheiro no tempo responde isso. Você deposita 900, recebe 25 por ano e no final, durante 5 anos, e no final do 6º ano você recebe 1.050 relativo àqueles 900 lá. Foi um preço justo o pago por esse título para receber esse fluxo de caixa? Outro, sua mãe está considerando fazer um investimento. Esse investimento custa para sua mãe R$1.000. Sua mãe vai ter que desembolsar R$1.000 e pagará R$50 por mês pelos próximos 36 meses. Quem vai pagar? O banco lá onde está o investimento, tá ok? Sua mãe desembolsa R$1.000 e vai receber R$50 pelos próximos 36 meses e não recebe mais nada, tá ok? Ela só coloca lá os R$1.000 com a promessa do banco de pagar a ela R$50 por mês. Sua mãe deveria comprar o investimento ou ela deveria deixar o dinheiro em uma conta de poupança que rende 0,5% ao mês? São dúvidas que acontecem diuturnamente, tá? Você tem 2 opções de investimento. Nós vamos estudar isso nesse curso, tá? Tomar decisões de investimento diante de diferentes alternativas. Tá ok? Assim, você irá entender como os juros compostos causam o crescimento da renda investida, ou seja, aumenta o valor futuro. Mais tarde nós vamos estudar o valor financeiro da poupança. É uma planilha que eu desenvolvi que nos ajuda a tomar decisões. É só botar o olho na planilha e você sabe o que é que deve fazer, tá ok? Também irá aprender neste nosso curso como o dinheiro a receber em datas futuras se relaciona com o dinheiro que você tem em mãos agora, valor presente.
Alguém promete a você, eu te dou R$1.000 por ano pelos próximos 5 anos. Você quer esses R$1.000 pelos próximos 5 anos ou quer R$3.000 agora na sua mão? Tá ok? Cálculo do valor presente. Isso aqui nós vamos estudar aqui. Tá ok? Então o que é melhor? Receber R$1.000 por ano pelos próximos 5 anos, sendo o primeiro pagamento entregue a você daqui a 1 ano, ou você prefere imediatamente agora R$3.000 na mão? Tá joia? É isso aí. Outra questão que você vai entender. Como calcular a taxa composta de retorno ganha por um investimento? Tá? Você está fazendo um investimento. Tá? Estão te dizendo que esse investimento está te pagando 1% ao mês. Mas será que é mesmo 1% ao mês? Você vai, através da taxa interna de retorno, você vai entender se esse investimento está realmente te pagando 1% ao mês. Tá legal? E isso nós vamos estudar aqui. E dentro desse curso nós vamos estudar alguns conceitos importantíssimos. Tá? Conceito de valor futuro, valor presente líquido, taxa interna de retorno, valor presente líquido nós vamos chamar de VPL, valor futuro nós vamos chamar de VF, valor futuro em português, ou FV em calculadoras financeiras, que é de Future Value. E valor presente, VP ou PV, né? VP, valor presente em português, e em inglês Present Value. Tá? Valor presente líquido, valor VPL ou Net Present Value, NPV em inglês, é a função que está na calculadora financeira. Taxa interna de retorno, TI, ou IRR, Internal Rate Return. E vamos também estudar um plano de poupança e problemas de acumulação. Quanto que você deve juntar, guardar, acumular para realizar determinados objetivos, cumprir determinadas metas, fazer uma viagem, pagar uma faculdade, comprar um bem, tá ok? Uma casa, um carro. Estes são os conceitos mais básicos de finanças. Isso aqui. Nós vamos cobrir estes conceitos nesse nosso curso de valor do dinheiro no tempo. E, como já falei, nós vamos utilizar o Excel. Dentro do Excel, nós vamos estudar as funções valor futuro, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Outras funções que usaremos: função pagamento, PGTO, função número de períodos, né, abreviado por NPER, e vamos usar o comando atingir meta, que nos ajuda bastante. Então, você está vendo que temos bastante funções para cobrirmos no nosso curso. Você vai sair daqui conhecendo, você vai concluir esse curso conhecendo o uso de todas estas funções, comandos, aplicar estes conceitos a exemplos práticos. Tá legal? Então, na nossa próxima aula, a gente começa com o estudo do nosso primeiro conceito, que é o valor futuro. Tudo bem? Então, até a próxima aula, bons estudos e até lá!